E eu quero que vocês recebam com muita alegria, glória a Deus, aplauso, uhul, tudo que você tiver aí no seu coração, o nosso ministrante da noite, amigo e querido pastor Leandro Santos. Glória a Deus. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Cadê esse aplauso? Glória a Deus. Vamos orar pelo pastor, Leandro? Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração bem rápida. Estenda suas mãos para o pastor Leandro e diga assim: pastor Leandro, deixe ser usado por Deus para falar comigo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Gente querida e amada, a paz do Senhor Jesus a vocês. Vamos meditar livro de Josué, capítulo de número 23. Livro de Josué, capítulo 23. Eu quero ler apenas o versículo 1, mas quero que você fique com a Bíblia aberta para que possamos ler os demais versículos no decorrer da pregação. E enquanto você está à procura, eu quero tornar pública a minha gratidão e a minha alegria por estar com vocês. Eu desejo muito que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, permaneça na vida do pastor Guto, do pastor Cássio, Rayane, Leon, Daniel, meus amigos muito queridos, e de todos vocês que cooperam para que as portas de salvação deste lugar permaneçam abertas. Eu trago saudações da congregação onde sirvo, Assembleia de Deus Vileta 1, um abraço da minha esposa, que não veio porque hoje estava na escala para cantar, e ela ficou lá cuidando do culto. Eu vim aqui conhecer vocês e somar com vocês, e estou muito honrado por causa disso. Assim diz o texto: e sucedeu que, muito tempo depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os seus inimigos ao redor, Josué agora estava muito avançado em idade. Amém. Podem sentar com a Bíblia aberta. Se você estiver com o celular, coloca no modo avião, para você não cair na tentação de clicar na notificação, né? É a nossa tentação de todo culto. Faz isso. Foi me dado um tema sobre liderança, um subtema, na verdade, que o tema é sacerdócio. Eu quero ser fiel a ele. Quando eu estudei literatura na academia, eu aprendi um termo técnico chamado de leitura ingênua. Leitura ingênua é aquela leitura que popularmente nós já chamamos de leitura de primeira vista. É o que acabamos de fazer. Olhamos para o texto, o lemos, contudo não conseguimos perceber os grandes detalhes que há nele. E há muitos anos já, eu acho que 15, estudando teologia, houve um dia que um amigo me disse: Leandro, todas as vezes que tu leres um texto, ainda que seja na tua leitura ingênua, tu deves perceber que nele há uma informação que se sobressai, há uma informação que se destaca. É aquela informação que sai do texto e agarra o nosso coração. Isso significa dizer que se você leu há pouco um texto comigo, porém não percebeu que nele há uma informação em destaque, você precisa lê-lo pelo menos uma vez mais. Eu não sei você, mas a primeira vez que eu li esse versículo, a informação que se sobressaiu, ao meu ver, foi o nome de Josué, que é o dono desse livro aqui. E não tem como pensar em Josué sem pensar na conquista de Canaã. Não tem como pensar na conquista de Canaã sem pensar em Abraão. Porque conquistar Canaã foi a culminância de uma promessa que Deus havia feito a Abraão. Nós conhecemos a história. Deus chama Abraão, ele constitui família e desce ao Egito. Aí ela multiplica, se tornando-se uma grande nação.
a qual foi escravizada por mais de 3 séculos pelos egípcios. Em seguida, Deus decide dar prosseguimento ao cumprimento dessa promessa, tirando Israel do Egito por meio de Moisés, caminhando quase 40 anos sobre o deserto, e agora Moisés morreu, e sob o comando de Josué, a nação ficou. E há alguns momentos da história de Josué que já estão cravados no nosso coração. A exemplo da travessia do Jordão, do dia que se prolongou, da queda das muralhas de Jericó, da salvação de Raabe com a sua casa, do memorial feito no meio do Jordão, dentre tantos outros acontecimentos. Só que agora, no texto que lemos, tudo isso já aconteceu. E quando nós lemos a expressão que Josué estava velho e entrando em dias, a proposta do texto é nos fazer entender que Josué agora vai fazer um discurso. Entretanto, este discurso não é um discurso qualquer. Agora Josué vai expressar as suas últimas palavras. Numa linguagem mais nossa, Josué vai externar a sua última vontade. Josué está como um pai que está diante dos seus filhos, no crepúsculo dos seus dias, tendo a oportunidade de fazer o seu último discurso. Discurso esse que ficaria cravado no coração de seus filhos para o resto de suas vidas. Quando eu me deparei com essa realidade do texto, eu chamei a minha esposa. Nós estamos casados há 3 anos. Nós sonhamos em ter 2 filhos. Mudamos o nome agora, não sei nem se a Rayane já sabe. Antes era Lucas e Karina, agora é Karina e Tito. E a gente sonha tanto com isso, que o Wi-Fi de casa, o nome é Tito e Karina. Só que lá em casa só mora Leandro e Kalene. Aí as pessoas chegam à minha casa e perguntam qual é o Wi-Fi. Nós dizemos Tito e Karina. E elas perguntam por que isso aqui só tem Kalene e Leandro. E a gente vai explicar que são os nossos filhos, que não estão em nossos braços, porém já estão em nossos corações. Eu chamei ela e disse: amor, imagine-se, no final da sua vida, diante do Tito e da Karina, tendo a oportunidade de fazer a eles o seu último discurso. O que era que você falaria a eles? E ela me disse: meu Deus, mostrando a surpresa que ela ficou em imaginar tamanha responsabilidade. E é exatamente isso que está acontecendo com Josué. Ele está diante de seus filhos e agora ele vai fazer um discurso totalmente diferente de todos os discursos que já foram feitos por ele. E a primeira coisa que Josué faz, você pode olhar comigo para o versículo 2, é preparar o cenário. Ele prepara o cenário desse discurso, sendo configurado dessa forma que o texto diz: chamou Josué a todo o Israel. Olha aqui para mim. Não entenda a expressão todo o Israel como toda a nação. Não estava toda a nação diante de Josué, pois após a expressão a todo o Israel, em algumas versões há uma vírgula, em outras há 2 pontos. Esses 2 pontos sinalizam que agora será explicado o que é todo o Israel. E olha a explicação: os anciãos, os cabeças, os juízes, os oficiais. Quem estava diante de Josué não era toda a nação, mas quem estava representantes da nação, ou seja, Josué chamou líderes de Israel. E agora ele vai expressar a esses líderes a sua última vontade. E esses líderes teriam a responsabilidade de conduzir os filhos de Israel sob a última vontade de Josué. Eu não sei se você sabe, mas a expressão Novo Testamento, ou Novo Testamentum, ou Novo Testamentum, traz uma ideia de última vontade.
E nós, como líderes, e quando eu falo de líderes, eu não falo somente de pastor, mas de qualquer pessoa que exerce qualquer tipo de missão na igreja, nós precisamos entender que, assim como os líderes de Israel, nós também temos o dever de conduzir pessoas sob a última vontade do nosso Deus, ou seja, sob os princípios da sua palavra. Só que aqui surge uma pergunta: por que foi que, em vez de Josué chamar toda a nação, Josué chama apenas os líderes? A minha inferência dessa convocação de Josué é que ele quer mostrar a importância ou a responsabilidade que há em liderar. Deixa eu falar novamente. Eu falo de quem toca, de quem canta, de quem cuida da mídia, de quem limpa a igreja, de quem faz qualquer coisa na igreja, de quem cumpre missão. Josué quer mostrar a responsabilidade que há em liderar. Por quê? Porque a liderança ou a missão que Deus nos dá, ela nunca é neutra. Ou ela é uma bênção, ou ela é uma maldição. Pessoas comuns, crentes comuns, vão prestar contas apenas de seus atos. Crentes que receberam de Deus uma missão, vão prestar contas de seus atos e do modo como influenciaram outras pessoas. Eu estou dizendo que ou a gente exerce a nossa missão com paixão, com amor, dando o melhor de nós e vivemos uma vida de bênção, ou nós a exercemos com negligência e vivemos uma vida de maldição. Eu vou além. Existem pessoas que serão condenadas simplesmente porque exerceram a sua missão de modo negligente. Jesus falou do servo mau, do servo que foi condenado apenas por exercer a sua missão com negligência. Jesus falou de homens que fechavam as portas dos céus. Eram homens que conduziam pessoas aos céus por caminhos errados. Jeremias falou do servo negligente, aquele que é maldito porque faz a obra do Senhor relaxadamente. A qual conclusão eu quero chegar? A conclusão de que ou a gente dá o melhor de nós, é abençoado e é salvo, ou a gente deve abrir mão disso e deixar que outra pessoa salva faça, para não vivermos uma vida de condenação. Eu acho muito interessante Eclesiastes ao dizer que tudo quanto vier à nossa mão, precisamos fazer conforme as nossas forças. Essa conjunção aqui, conforme, traz uma ideia de acordo. Qual é o acordo? É que a missão que Deus me dá deve estar acordada com toda a minha capacidade. Então, ou eu entrego toda a minha capacidade para a missão que Deus me deu e sou abençoado, ou eu vivo uma vida de maldição. A primeira coisa que Josué faz é preparar esse cenário. A segunda coisa que Josué vai fazer é revelar duas características de todo líder que deseja deixar um legado. Você pode olhar comigo para o versículo 3. Eu não vou pregar sobre todo o capítulo. Fiquem tranquilos que eu vou tentar cumprir o horário. Este diz assim: e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez. Olha aqui para mim. Entenda a expressão vocês já viram, sob a ideia de que vocês já sabem. E nós podemos saber de dois modos. Primeiro modo, saber porque fomos informados. Segundo modo, saber porque vimos. Então, quando Josué diz, vocês já sabem, Josué não está fazendo uma pergunta. Josué está afirmando que os filhos de Israel já tinham informações suficientes a respeito dos feitos de Deus. Josué não pergunta se eles sabem. Josué tinha convicção que eles sabiam. Sabe por quê? Porque o próprio Josué havia os informado. E eu sou professor.
E sempre que eu termino um assunto, todo professor faz isso, na verdade, ele vai trabalhar uma atividade. E às vezes o aluno não consegue responder a atividade. Aí o professor olha para o aluno e diz: tu sabes. E quando o professor diz tu sabes, ele está dizendo: eu te dei informação suficiente. E é exatamente isso que Josué está fazendo. Josué está com a consciência tranquila que Israel tinha informação suficiente a respeito de Deus, porque ele próprio havia a informado. E eu fiquei me perguntando, será que nós que exercemos missão na igreja, nós podemos olhar para os nossos liderados e dizer: vocês têm informações suficientes sobre Deus? Porque eu dei essas informações a vocês? Será que nós que não somos líderes, podemos olhar para pessoas que nos cercam e dizer: vocês têm informações suficientes sobre Deus, porque eu informei vocês? Eu acho muito incrível o momento que a gente vive. Eu estou falando de modo geral, salvando as exceções. A gente vive num tempo no qual o conhecimento está, o acesso ao conhecimento está ao alcance de tanta gente, inclusive o conhecimento teológico. Mas eu não sei se houve um tempo e houve tanta gente, eu falo de crente, que sabe tão pouco de Deus quanto a nossa geração. E como é que a gente percebe isso? Não precisa ir longe, basta ter uma rede social. As repostagens mostram isso. As postagens mostram isso. Os comentários mostram isso. E por que é que eu me preocupo? Porque a gente se dedica para fazer cursinho e passar no vestibular, que é bom. A gente se dedica a passar 4, 5, 6, 10 anos na universidade, que é bom também. A gente se dedica a fazer curso para passar em concurso público, e é bom também. Mas eu me pergunto, quanto tempo a gente tem dedicado ao conhecimento sobre Deus? Quanto tempo a gente tem dedicado ao conhecimento teológico? Será que a busca pelo conhecimento a respeito de Deus faz parte da nossa programação de vida? Alguém tenta me convencer que nós estamos vivendo ou começando a viver um avivamento. E eu digo, nós não estamos vivendo um avivamento, nós estamos longe de viver um avivamento. Alguém diz: pastor, mas eu percebo que nós vivemos um avivamento. Se a gente parar para estudar a história dos avivamentos, os avivamentos, eles sempre, primeiro, ocorreram por meio da informação da palavra de Deus. Essa informação conduziu as pessoas ao arrependimento, à oração, a uma vida de devoção, à transformação. E após isso, os avivamentos impactaram as sociedades. Eu estou dizendo que os avivamentos fecharam bares. Os avivamentos fecharam bocas de fumo. Os avivamentos fecharam prostíbulos. Os avivamentos fecharam até discotecas, fecharam até cinemas, teatros. Os avivamentos sempre impactaram as sociedades. Eu estou dizendo que se hoje a gente tem aqui um culto cheio de Deus, gente, mas a gente sai daqui e vê uma mina de bares abertos, de bocas de fumo, dentre tantas coisas, nós não estamos vivendo um avivamento. Sabe por que nós não estamos vivendo ainda um avivamento? Porque nós ainda não temos informações suficientes a respeito de Deus. O Evangelho é uma informação que transforma pessoas, que após serem transformadas, transmitem tal informação para que outras pessoas sejam transformadas também. Então a primeira característica que um líder que quer deixar um legado precisa ter, ele deve ter informação suficiente a respeito de Deus. Jesus disse que nós seríamos libertos pela verdade. Nós precisamos conhecer a verdade a fundo, e eu vou dizer mais, gente. A pregação do Evangelho, o ensino do Evangelho, não deve ser uma coisa objetiva. Nós devemos nos fadigar nos textos. Nós precisamos cansar em ler, em meditar nos textos.
Porque é exatamente quando nós nos fadigamos no texto que nós rompemos a barreira da superficialidade e começamos de fato a viver uma nova vida em Deus. Nós precisamos ter conhecimento suficiente a respeito de Deus. Eu falo isso com amor. A segunda característica que Josué vai dar desse líder é que ele vai dizer: vocês viram. Olha só que coisa maravilhosa. Primeiro ele diz: vocês sabem, porque eu informei. Segundo ele diz: vocês sabem porque vocês viram. Josué conduziu os seus filhos a presenciarem os feitos de Deus. Sabe o que eu estou dizendo? Que o conhecimento é bom, sim, mas não é tudo. Esse conhecimento precisa tomar conta da minha vida. Ele precisa tomar conta do meu coração. Não basta apenas ele preencher o meu cérebro, ele precisa preencher o meu ser e provocar mudança em mim. Então as pessoas não precisam apenas ouvir o conhecimento de Deus que sai da nossa boca. Elas precisam ver o conhecimento de Deus em nós. A gente vive um tempo estranho, um tempo que as pessoas estudam teologia para discutir na internet, para debater na internet. Eu sou apaixonado por teologia reformada, embora a minha linha não seja reformada, mas uma teologia reformada que não transforma a minha mente, que não transforma o meu coração, que não transforma a minha vida, ela não serve para mim. Esse conhecimento precisa transformar-nos. As pessoas precisam ver esse conhecimento por meio dos nossos atos, por meio da nossa vida. Eu acho interessante que após o nascimento de Jesus, os anjos anunciam o nascimento dele aos pastores e dão relatos de como Jesus está envolto em panos. E após os anjos irem embora, os pastores se olharam e disseram: vamos lá ver essa palavra, vamos ver essa palavra, vamos ver essa palavra. Por que ver? Porque a palavra de Deus não é apenas para ser ouvida, ela é para ser vista em nós. As pessoas não precisam apenas ouvir aquilo que a gente tem para falar sobre Deus. Quando nós entrarmos nos nossos trabalhos, nas universidades, na igreja, na nossa casa, na nossa comunidade, as pessoas precisam ver a palavra de Deus na gente. Gideão é um tipo de líder que foi para uma guerra, e ele venceu essa guerra diferente. Ele disse assim: eu vou na frente, e quando eu disser que a guerra vai começar, vocês vão olhar para mim, e assim como eu fizer, fazei vós também. Gideão diz: eu vou na frente, e eu vou levantar a tocha. Quando eu levantar a tocha, vocês levantam também. Eu vou na frente, eu vou quebrar o cântaro. Quando eu quebrá-lo, vocês o quebrem também. Eu vou na frente, eu vou gritar pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. Então Gideão diz: olhem para mim, que é assim que vocês vão vencer as guerras. Eu estou dizendo que nem sempre Deus vai falar por meio da pregação. Muitas vezes Deus vai falar por meio da referência que nós somos. Existem pessoas que vão se deparar conosco num momento muito fragilizado de suas vidas, e apenas quando elas olharem para nós, que elas verem a palavra de Deus em nós, isso servirá como renovo para elas. Quando eu olho para a história do filho pródigo, eu vejo que o maior problema dele não foi o que ele levou de casa, mas o que ele deixou em casa. Sabe o que foi que ele deixou em casa? A sua referência. E existem momentos que Deus quer falar conosco apenas quando a gente olha para pessoas que são do jeito que a gente quer ser, do jeito que a gente precisa ser. Então, quando Deus fala por meio das nossas vidas, as pessoas olham para a nossa família, olham para o nosso ministério, olham para o nosso trabalho, olham para a nossa missão na igreja, elas são renovadas por causa disso. Deixa a palavra de Deus falar por meio de você. Primeiro, precisamos ter conhecimento suficiente sobre Deus. Segundo, esse conhecimento precisa virar obras. Após Josué preparar o cenário, chamar os líderes, expressar
essas duas características que ele como líder tinha, Josué vai revelar a sua última vontade. Eu tenho mais ou menos 13, 15 minutos. Eu vou expressar as vontades dele até cumprir o meu tempo. Primeira vontade, olha para o versículo 13. Diz assim: sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar estas nações de diante de vós. Olha aqui para mim agora. É muito comum lermos expressões no livro de Josué, como o Senhor e Deus ao lado de verbos. O Senhor e Deus ao lado de verbos. Tipo, o Senhor fez, o Senhor conquistou, o Senhor expulsou, o Senhor realizou, o Senhor deu, o Senhor matou. Qual é a proposta disso? É mostrar que na história de Israel, Deus nunca esteve parado, pelo contrário, Ele sempre esteve em ação. Enquanto Deus estava em ação, Israel era uma mera espectadora de um Deus que era protagonista da sua história. Então, sabe qual é a primeira vontade que Josué expressa para os seus filhos? É que eles entendam que Deus é o protagonista da história deles. Isso aqui implica em duas coisas, pelo menos. A primeira delas é que o fato de Deus ser protagonista da história de Israel, isso não deixou Israel parada. Pelo contrário, Israel recebeu lei, Israel recebeu instruções, Israel teve que cumprir cada coisa. Significa dizer que o fato de Deus ser o protagonista da minha história não significa que eu vou ficar parado sem fazer nada, porque o meio que Deus usa para nos abençoar é o nosso trabalho, gente, é a nossa devoção, é a nossa entrega, é a nossa renúncia. Deus nos abençoa por meio dessas coisas. Segunda coisa que isso implica é que o fato de eu não estar parado, de eu estar fazendo, isso não tira Deus do protagonismo. O fato de eu estudar para ter um ministério consolidado, isso não tira Deus do protagonismo. O fato de eu estudar para ser um bom profissional, isso não tira Deus do protagonismo. O fato de alguém estudar para ser um bom músico, isso não tira Deus do protagonismo. O fato de nós nos dedicarmos em cuidar da nossa casa, isso não tira Deus do protagonismo. Então sabe o que Josué quer para os seus filhos? Que eles entendam que por mais que eles se esforcem, se dediquem, eles nunca deveriam esquecer que Deus foi o protagonista de tudo. E a gente precisa transmitir isso. Por quê? Porque parece que a maioria das pessoas servem a Deus por aquilo que Deus pode oferecer. E uma vez que Deus oferece a elas o que elas querem, elas se esquecem de Deus. Escuta o que eu vou falar aqui. Gente, não houve uma geração de crentes que será tão abençoada quanto a nossa. Não houve. Não houve. Deus não falou nada para mim. Mas eu olho para a nossa geração, eu vejo mesas, cadeiras, nomes em listas, aprovações, hospitais, consultórios, tribunais, escolas, dentre tanta coisa. Mas entenda, quando Deus fizer, não esqueça que Ele foi o protagonista disso tudo. Não viremos as costas para Ele em apostasia, mas reconheçamos que Deus foi o protagonista da nossa história. Devido a isso, devemos generosidade para Ele. Segundo desejo que Josué vai expressar, você pode ler comigo o versículo 11? O versículo 11 diz assim: portanto, guardai diligentemente as vossas almas para amardes o Senhor. Sabe qual é o segundo desejo de Josué? Ou a sua última vontade? Que seus filhos amem o Senhor. Maravilhoso. Porque a gente vive numa sociedade de líderes que preparam os seus liderados para serem bons ministros. Isso é bom. Vivemos numa sociedade na qual pais preparam seus filhos para serem bons profissionais liberais. Isso é bom. Mas ainda que consigamos essas coisas, se nós não ensinarmos os nossos filhos e os nossos liderados a amarem ao Senhor,
nós fracassamos. Sabe o que é interessante? É que Josué deixa uma herança. Só que além de Josué deixar uma herança, ele deixa um legado. Qual é o legado? Dos seus filhos amarem ao Senhor. Então bora deixar herança e tudo aquilo de bom que podemos deixar. Mas vamos ensinar aqueles que estão conosco a amarem o Senhor. E nesse texto aqui é uma informação curiosa. É exatamente a expressão que diz: guardai-vos diligentemente para amardes ao Senhor. Essa expressão guardai diligentemente pode trazer uma ideia de cuidem da alma de vocês. Com qual propósito? De amar o Senhor. Sabe o que eu estou dizendo? Que o melhor cuidado que nós podemos fazer para nós é amarmos o Senhor. Tem gente que se revolta com coisa que acontece na igreja e diz: vou largar a igreja, vou largar Deus, vou me desviar, vou pirar o cabeção e por aí vai. Você não vai estar fazendo mal para Deus, não. Porque quando nós amarmos a Deus, não é um cuidado que nós oferecemos a Ele, é um cuidado que nós temos com nós mesmos. Portanto, amemos ao Senhor, ensinemos outras pessoas a amarem o Senhor. Alguém pergunta: pastor, o que é amar o Senhor? Eu acho interessante Gênesis 28. Abraão tem um filho, e Deus se revela a ele e diz: Abraão, me dá o teu único filho, o qual tu amas, mata-o. E Abraão se dispõe a matar o seu filho. No final do capítulo, a Bíblia diz que quando o menino está no altar e Abraão está prestes a matá-lo, Deus diz: calma, Abraão, não faças mal ao menino. Olha só a diferença. Deus diz: mata o filho o qual tu amas. Depois Deus diz: não faças mal ao menino. Por que é que Deus muda a expressão? Pelo menos na nossa tradução. Sabe por quê? Porque o que Deus queria não era que Abraão matasse Isaac. Deus não queria o sangue de Isaac. O que Deus queria era o amor de Abraão. Então quando Deus diz: mata o menino, a proposta do texto é: tira do teu coração aquilo que está tomando o meu lugar. Tira do teu coração aquilo que impede de você me amar. Isso aqui é tão verdade, que antes de Isaac nascer, a Bíblia mostra Abraão em cada capítulo levantando altares. Após Isaac nascer, Abraão deixa de levantar altares e Abraão prepara banquetes. Sabe por quê? Porque o amor àquele menino tomou o lugar de Deus no coração de Abraão. Então Deus queria que Abraão tirasse do coração dele o menino Isaac. E quando Abraão tira do coração dele o menino Isaac, Deus diz: calma, Abraão, não mate o menino, não faças mal a ele, porque agora eu sei que tu me amas. Como foi que Abraão mostrou que amava o Senhor? Foi quando ele tirou do seu coração tudo aquilo que tomava o lugar de Deus. Amemos ao Senhor, arranquemos da nossa vida, do nosso coração, tudo aquilo que atrapalha a nossa vida de devoção, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Amemos ao Senhor. E agora Josué vai expressar sua última vontade. Olha comigo para o versículo 16. E diz assim: quando transgredirdes a aliança do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis sobre a boa terra que vos deu o Senhor. Pastor, qual é o último desejo de Abraão? Abraão não, de Josué, né? Qual é o último desejo de Josué, ou a última vontade de Josué? É que os filhos de Israel preservem a aliança com Deus. Olha só, são 3 vontades que a gente precisa expressar para quem a gente lidera. Primeiro, entender que Deus é o protagonista de tudo. Segundo, ensinar essas pessoas que elas devem amar o Senhor. Terceiro, ensinar elas que elas devem guardar a aliança. Isso aqui é curioso. Por quê? Porque quando Josué manda Israel guardar a aliança, Josué está dizendo que Israel precisa continuar cumprindo os 613 preceitos da lei, da Torá. Preceitos que se dividiam em 2 grupos. Preceitos negativos eram aqueles que diziam: não faça, não transgrida, não quebre, não peque. Segundo grupo, preceitos positivos, aqueles que diziam:
façam, façam, façam e façam. Isso aqui é curioso por quê? Porque quando Deus dá para Israel uma lei, parece que Deus está colocando limites em Israel. E de fato Deus está colocando limites. Mas Deus não está colocando limites a fim de subjugar Israel. Deus está colocando limites porque Deus está dando a Israel uma coisa preciosa. Que coisa é essa? A vida. É como se Deus pegasse um presente, colocasse numa caixa e enchesse essa caixa de proteção e enviasse a Israel. O propósito dessa proteção era a caixa não se quebrar. Então, quando Deus dá para Israel as leis, Deus não quer subjugar Israel, pelo contrário, Deus quer que Israel se sinta cuidada. Por quê? Porque a lei teve propósito de mostrar que o homem era pecador? Sim. Apenas isso? Não. A lei também teve o propósito de Deus, por meio dela, manifestar o seu gracioso amor. Por quê? Porque Deus dá a Israel a lei. E na medida que Israel a cumpre, ainda que seja em partes, as bênçãos de Deus começam a alcançar Israel. Então sabe o que eu entendo? Que quando Israel cumpria as leis, isso não era ato de radicalidade de Deus, mas isso era um ato de amor. Era uma prova de cuidado. Você quer ver uma prova? Ou um exemplo disso? Existe uma coisa que eu tenho estudado muito sobre ela, que ela tem sido bem destruída, chama-se sexo. O sexo é uma bênção de Deus, eu não entendo porque ele é tabu na igreja, pelo menos na maioria delas. E quando Deus deu a nós o sexo, Deus colocou limites. Por que Deus colocou limites? Porque o sexo é uma coisa tão boa, mas tão boa, que Deus não quer que se estrague. Vou falar pelo menos 3 limites que Deus colocou: heterossexualidade, monogamia e aliança. E alguém pergunta: pastor, por que foi que Deus colocou esses limites? Porque o sexo, embora seja bom e traga prazer, ele foi dado para nós, mas ele não existe por causa de nós. Por que ele foi dado para nós? Primeiro, porque ele proporciona prazer para nós. Segundo, porque por meio dele nós podemos reproduzir para nós. Mas por que ele não foi dado por causa de nós? Porque o sexo ou o casamento é uma relação revelacional, ou seja, é uma relação que revela a Deus. Revela a Deus como? Por meio desses 3 limites. Primeiro, Deus estabeleceu o sexo. Pastor, mas eu não acredito assim, eu tenho um amigo que não acredita assim. Não tem problema nenhum. Eu estou falando do sexo sob os princípios bíblicos, é no que a maioria aqui, então todos devem acreditar. Heterossexualidade é uma relação de 2 pessoas diferentes que se tornam uma. Isso revela a Deus. Por quê? Porque Deus é trino, mas Deus é uno. Deus é 3 em 1. O sexo são 2 em 1. Isso revela a Deus. Segundo, monogamia. Por que monogamia? Isso aqui não fala apenas de ter um único parceiro ou uma única parceira a vida toda. Porque tem gente que já veio de outras vidas, já foi perdoado por Deus e hoje está numa vida nova. Mas monogamia, a gente fala de palavra. Fala de alguém que faz um compromisso no altar e cumpre esse compromisso. E Deus é um Deus de palavra. A gente vai ver que no relacionamento de Deus com Israel, constantemente Israel virou as costas para Deus. E aí? Deus continuava amando. Deus diz: ó, eu te amei, Israel. Israel virava as costas e Deus disse: eu te amei, Israel. Israel virava as costas e Deus disse: eu te amei, Israel. O que é isso? É um Deus de palavra. E o casamento vai revelar exatamente que Deus é um Deus de palavra. Terceiro, aliança. Por que aliança? Porque nós temos um Deus que sempre se relacionou com o homem por meio da aliança. Deus não se relaciona com quem ele não tem aliança. O que eu estou dizendo sobre isso? É que Deus nos dá os limites do sexo, não porque Deus quer que vivamos sob julgos, mas porque isso é uma coisa tão boa que Deus não quer que se estrague. E exatamente sob essa perspectiva que Deus dá a lei a Israel.
Porque Deus deu a Israel uma vida, e Deus diz: a vida é tão boa, Israel, que eu não quero que você estrague com ela. Então Israel começava a cumprir os princípios de Deus para ter uma vida abençoada. Sabe o que eu estou dizendo? Que Deus nos deu palavra com princípios, e esses princípios devem ser seguidos, não porque nós temos um Deus que nos quer ver presos, limitados, não, é porque por meio da vivência desses princípios, Deus quer manifestar o seu amor para com a nossa vida. Ou você vai me dizer que conhece alguém que serviu a Deus a vida toda e se arrependeu? Quando a gente serve a Deus, as bênçãos de Deus nos alcançam. Quando elas não nos alcançam, ainda que estejamos em meio às tempestades, nós vivemos em paz. Por quê? Porque os princípios de Deus têm propósito de cuidar de nós e das nossas vidas. Tem gente que olha para nós e diz: tu é crente, tu é um cara que quadradão, presão, cheio de limites. Pelo contrário, isso aqui não é limite, isso aqui é amor de Deus, é manifestação da sua graça, do seu cuidado e do seu zelo para conosco. A segunda coisa que preservar a lei implica, até fechei minha Bíblia já. Preservar a lei implica em Israel entender que o maior ato de amor que Israel poderia oferecer a Deus seria amá-lo, independente daquilo que Deus faria. Por quê? Porque durante muito tempo Israel preservou a lei, porque Israel queria entrar na terra, mas agora Israel está dentro da terra. Preservar a lei para quê? Sabe para quê? Para mostrarmos, para demonstrarmos, para externarmos para Deus, independente daquilo que Ele tem para fazer, o nosso coração está devotado a Ele. Amemos ao Senhor, preservemos a lei do Senhor, e entendamos que Deus é o protagonista da nossa história. Você pode se colocar sobre os pés? Pastor Cássio me deu até 9h15, são 9h14. Ele vai ficar me devendo 1 minuto para a próxima pregação. Eu quero orar com vocês. Eu sinto a presença de Deus nesta noite, gente. Eu quero orar por você que tem um ministério, que tem uma chamada de Deus. Deus falou contigo nesta noite. Essa noite é a noite de renovo de Deus para as nossas vidas. É noite de renovo de Deus para os nossos corações. Levantemos aos céus as nossas mãos. Pede para Deus vir renovar a tua chamada. Pede a Deus para renovar a missão que Ele te deu, o desejo pela missão que Ele te deu. Pede para Deus renovar o teu coração, avivar o teu coração, renovar a tua mente, renovar a tua vida. Levantemos aos céus as nossas mãos. Se isso não incomoda o seu culto, levante suas mãos aos céus, abre a sua boca e enche este lugar de glória a Deus. Levante as mãos aos céus, abre a sua boca e enche este lugar de aleluia. Levante as mãos aos céus, abre a sua boca e enche este lugar de adoração. Deus está em movimento nesta casa, Deus está em movimento na tua vida, Deus está em movimento no teu coração. Você que tem uma chamada de Deus, seja cheio de Deus na noite de hoje, seja renovado por Deus na noite de hoje. Ó Santo Espírito de Deus, nós acabamos de ouvir a tua palavra na noite de hoje. Nós acreditamos que essa palavra teve endereço, que essa palavra está em corações, que essa palavra está em vidas. Nós acreditamos que aqui há pessoas que têm uma chamada tua, pessoas que receberam de ti uma missão, e o Senhor nos trouxe aqui hoje para nos dar esse direcionamento, para nos dar essa revelação. E nós te pedimos, ó Deus, vem sobre nós, vem sobre a nossa mente, vem sobre o nosso coração, traz de novo para a nossa vida na noite de hoje. Ó Santo Espírito de Deus, olha para aquelas pessoas, Pai, que quem sabe não tem dedicado toda a sua capacidade, toda a sua força, a sua chamada. Traz de novo para esse coração. Olha para aquelas pessoas, Santo Espírito de Deus, que estão distantes dos teus chamados. Traz de novo para elas na noite de hoje. Traz essa paixão novamente, traz esse amor novamente. Renova-nos, ó Deus. Você que é batizado com o Espírito Santo, seja renovado por Deus. Você que não é batizado com o Espírito Santo, abre a sua boca e receba batismo.
Este momento é teu, ó Espírito Santo de Deus. Faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. E as trevas vão fugir e tremer com sua voz.
podem adorar o nome do Senhor Jesus? Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus nesse lugar? Aplauda o Senhor pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e continuará fazendo na minha e na sua vida. Amém, queridos? Graças a Deus. Eu quero te convocar, te convidar para na próxima quarta-feira, para continuarmos a viver esta nova dimensão, você trazer mais uma pessoa para o culto de quarta, a convidar mais alguém para também ser impactado pela palavra que aqui vai ser pregada, pela adoração que aqui vai ser ministrada, pelo ambiente profético e sobrenatural que aqui nós temos. Então você está imbuído desta missão de trazer mais uma pessoa, um amigo seu, uma amiga sua, um parente, um vizinho, para a próxima quarta-feira, para essa pessoa também, juntamente com você, viver esta nova dimensão no relacionamento com Deus, uma nova dimensão de fé, uma nova dimensão na adoração, uma nova dimensão no entendimento da palavra. Deus está nos chamando para algo diferente, para algo poderoso. Tudo aquilo que você faz no presente ecoa na eternidade. Então, você tem uma missão, você tem algo a fazer pelas pessoas. Amém? Quantos vão se colocar nesta intenção de trazer mais uma pessoa? Diga eu. Glória a Deus. Então, esse lugar vai ser pequeno para a próxima quarta-feira. Amém? Querido, feche teus olhos. Nós vamos já estar encerrando. Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor faz, e já te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida, nesta igreja, na nossa família. Continua levantando, Senhor Deus, colunas nesta igreja. Continua levantando pessoas com entendimento sacerdotal. Deus, nos faz entender a primícia, nos faz entender a importância, o significado de sacerdócio para estes dias, para esta igreja. Queremos ser pessoas missionais, queremos ser pessoas totalmente entendidas daquilo que nós precisamos fazer. Homens e mulheres de Deus abençoando uma nação, homens e mulheres de Deus abençoando uma igreja, em nome de Jesus. Leva-nos em paz agora para os nossos lares, nos dê uma noite repleta da tua bênção, da tua presença, da tua glória. Nós apenas iremos encerrar o culto, mas a tua presença não será encerrada na nossa vida. Continuaremos a te sentir, continuaremos a falar contigo, continuaremos, Senhor Deus, a te adorar, não somente agora, mas para todo sempre. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do doce e amado Espírito Santo seja com você, que agora vai dizer um grande amém.